Na antiga Mesopotâmia, dois lendários guerreiros se enfrentaram em confronto épico, que mudou o curso da história. Gilgamesh, o rei conhecido por sua beleza e força, enfrentou Enkidu, um ser divino criado pelos próprios deuses para derrotá-lo. Essa batalha lendária foi registrada na primeira grande obra literária da humanidade, a Epopeia de Gilgamesh. Neste vídeo, mergulhe conosco nos mitos e lendas da Mesopotâmia e descubra por que essa história fascinante influenciou a cultura e a literatura há milhares de anos. Acompanhe-nos em uma jornada emocionante para desvendar os personagens envolvidos e as lições que podemos aprender com essa epopeia. A Epopeia de Gilgamesh foi escrita na antiga Mesopotâmia, uma região que atualmente é parte do Iraque, por volta de 2100 a.C. Essa época foi marcada pelo surgimento de várias civilizações, como a Suméria, Acádia e Babilônia, que construíram cidades e desenvolveram sistemas políticos e religiosos. Acreditava-se que a região era habitada por deuses, que influenciavam diretamente a vida das pessoas. Esses deuses eram frequentemente retratados em histórias e mitos, e as pessoas acreditavam que seus atos e comportamentos eram a chave para a compreensão do mundo em que viviam. A escrita cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita da história, foi desenvolvida nessa região. A escrita permitiu o registro de informações e histórias, tornando possível a preservação da história e cultura das civilizações antigas. A Epopeia de Gilgamesh é um exemplo importante da literatura mesopotâmica. A história segue o herói Gilgamesh, que é o rei da cidade de Uruk. Ele é retratado como um líder poderoso, mas também arrogante e tirânico. A história explora a sua jornada de autodescoberta e a busca pela imortalidade. Agora que entendemos o contexto histórico e cultural, podemos mergulhar na história. Gilgamesh é apresentado como um rei cujas ações são tão imperdoáveis que deixam seu povo subjugado em constante medo. Ele é descrito como um homem que usa sua força e poder para saciar seus desejos egoístas, sem se importar com as consequências de suas ações. O povo de Uruk sofre nas mãos desse líder tirânico, que abusa de seu poder ao dormir com as noivas em seus próprios casamentos antes de seus maridos. As pessoas estão cansadas de viver sob seu domínio implacável e imploram por um herói que possa acabar com seu reinado cruel. O povo de Uruk pede aos deuses que enviem um herói para derrotar Gilgamesh e restaurar a paz na cidade. Em resposta, os deuses criam Enkidu, um homem selvagem que vive nas montanhas e é tão forte quanto Gilgamesh. Enkidu foi criado pelos deuses como uma resposta aos pedidos do povo de Uruk, para que um herói pudesse enfrentar Gilgamesh e pôr fim ao seu domínio tirânico. De acordo com a história, Enkidu foi formado a partir do barro e da saliva dos deuses e foi moldado pelas mãos divinas para se tornar um ser forte, corajoso e selvagem, capaz de rivalizar com Gilgamesh em força e habilidade. Vivendo nas montanhas, Enkidu estava desconectado do mundo civilizado e da sociedade humana. Ele era um caçador habilidoso, capaz de sobreviver na natureza com suas próprias mãos e conhecimento. No entanto, quando os deuses decidiram que ele deveria ir a Uruk enfrentar Gilgamesh, Enkidu teve que deixar sua vida solitária nas montanhas e enfrentar um mundo totalmente desconhecido. Ao chegar em Uruk, Enkidu fica impressionado com a grandiosidade da cidade e a presença da civilização. Ele nunca tinha visto algo assim antes e fica fascinado com tudo o que vê. No entanto, a recepção que ele recebe dos habitantes da cidade não é tão calorosa. Eles o veem como um ser selvagem e perigoso e os temem por causa de sua força. Enkidu é desafiado por Gilgamesh para uma luta épica que dura horas e termina em um empate. No entanto, essa luta faz com que os dois homens percebam que são iguais em força e habilidade, e começa a surgir um respeito mútuo entre eles. Com o tempo, eles se tornam amigos inseparáveis e embarcam em uma série de aventuras juntos, enfrentando os desafios e perigos que testam sua coragem e habilidade. Uma dessas aventuras é a derrota de Humbaba, o guardião da Floresta dos Cedros. Humbaba era uma criatura temível que vivia na floresta e guardava as árvores de cedro sagradas. Gilgamesh e Enkidu decidiram enfrentar Humbaba e cortar as árvores para usar na construção de um templo em Uruk.
Eles então viajaram para a floresta e enfrentaram a criatura, que tentou intimidá-los com seu rugido ensurdecedor. No entanto, Gilgamesh e Enkidu não se intimidaram e lutaram contra Humbaba com toda a sua força e habilidade. Com um golpe certeiro, eles finalmente conseguiram derrotar a criatura e cortar as árvores sagradas. Mas essa vitória não veio sem consequências. Os deuses ficaram furiosos com Gilgamesh e Enkidu por terem matado Humbaba e cortado as árvores sagradas. Eles enviaram uma série de desastres e doenças para a cidade de Uruk, como punição pelas ações imprudentes dos dois heróis. Depois de terem derrotado Humbaba, Gilgamesh e Enkidu embarcam em mais uma aventura, a caça ao touro dos céus. Esse touro mítico foi enviado pelos deuses para punir Gilgamesh por suas ações arrogantes e egoístas. A batalha contra o touro dos céus foi intensa e violenta. O animal era enorme e feroz, e sua pele era tão grossa que as flechas e lanças não faziam nenhum efeito. Gilgamesh e Enkidu tiveram que usar toda a sua força e habilidade para lutar contra ele. Enkidu foi o primeiro a atacar o touro, mas acabou sendo jogado no chão com força. Gilgamesh então entrou em ação e conseguiu atrair a atenção do touro para si, permitindo que Enkidu atacasse novamente. Juntos, eles conseguiram enfraquecer o touro e finalmente matá-lo. Depois disso, Enkidu fica terrivelmente doente e sofre muito. Os sacerdotes de Uruk acreditam que a doença é uma punição dos deuses por seus atos imprudentes, e que Enkidu deve pagar por suas transgressões. Gilgamesh fica ao lado de seu amigo durante o tempo todo, tentando encontrar uma maneira de curá-lo. Mas suas tentativas são em vão. Enkidu morre nos braços de Gilgamesh, que fica arrasado com a perda de seu amigo e companheiro de aventuras. A morte de Enkidu abala profundamente Gilgamesh, que se vê confrontado com sua própria imortalidade e começa a questionar o propósito da vida e a busca pela imortalidade. Gilgamesh soube da existência de Utnapishtim e da imortalidade dos deuses através de um relato de um barqueiro, que lhe contou sobre uma ilha sagrada onde o segredo da imortalidade era guardado. Ele embarca em uma jornada para encontrar Utnapishtim, o único homem que recebeu a imortalidade dos deuses. Durante a viagem, Gilgamesh teve que enfrentar tempestades violentas e ondas gigantes que ameaçavam virar o barco a qualquer momento. Ele lutou bravamente contra esses perigos, mas finalmente chegou a uma ilha misteriosa, que ele acreditava ser a morada de Utnapishtim. Parando um minutinho aqui na história. Galera, eu acho que, só pelo fato de eu ter treinado falar esse nome difícil pra caramba, Utnapishtim, já merecia um like, não? Então, deixa seu like aí no canal, se inscreva se você não é inscrito e bora continuar a história. Ao chegar na ilha, no entanto, ele foi recebido por duas sentinelas gigantes que guardavam a entrada. Esses guardiões eram escorpiões gigantes que atacavam qualquer um que tentasse passar. Gilgamesh se viu em uma luta feroz contra os escorpiões, usando suas habilidades de guerreiro para se defender dos ataques mortais. Depois de matar os escorpiões, Gilgamesh finalmente conseguiu chegar à presença de Utnapishtim. Ele é recebido pelo homem imortal e conta a ele a razão de sua busca: encontrar uma maneira de se tornar imortal também. Utnapishtim se recusa a conceder a imortalidade a Gilgamesh, mas conta a ele a história do grande dilúvio, que havia destruído a humanidade. Ele diz a Gilgamesh que os deuses haviam decidido destruir a humanidade por causa de sua corrupção e maldade, mas que ele havia sido avisado pelos deuses e construído um grande navio para salvar a si mesmo, sua família e um par de cada espécie de animal. Gilgamesh fica impressionado com a história do grande dilúvio e com a sabedoria e conhecimento do homem imortal. Ele pede a Utnapishtim que lhe revele como obteve a imortalidade, mas o sábio homem diz que a imortalidade não pode ser concedida por ele,
apenas é concedida pelos deuses. Devido a muita insistência de Gilgamesh, o sábio homem se lembra que durante o dilúvio ficou muito tempo acordado, então propõe um desafio a Gilgamesh. Ele propõe que Gilgamesh fique acordado por 6 dias e 7 noites seguidos, sem dormir, e talvez assim os deuses lhe concedam a imortalidade. Gilgamesh então aceita o desafio, mas falha miseravelmente em sua tentativa de permanecer acordado por tanto tempo. Ao acordar de um sono profundo, Gilgamesh se desespera ao perceber que falhou em obter a imortalidade, mas Utnapishtim o conforta e lhe diz que há uma última chance. Ele revela a existência de uma planta que restaura a juventude e pode lhe dar uma vida mais longa. A planta cresce no fundo do oceano e Gilgamesh a recupera usando pedras presas aos seus pés para permitir que ele mergulhe mais profundamente. Feliz por ter encontrado a planta da juventude, Gilgamesh decide voltar para casa e compartilhar a descoberta com seu povo. No entanto, durante o caminho de volta, Gilgamesh se detém em uma fonte para tomar banho, e a planta é roubada por uma serpente. Desolado, Gilgamesh lamenta a perda da planta e o fato de que ele nunca poderá ser imortal ou jovem para sempre. Ele percebe que a verdadeira imortalidade está em deixar uma marca positiva no mundo e ser lembrado pelas gerações futuras. Ao chegar em Uruk, Gilgamesh é recebido com grande celebração pelos cidadãos que o veem como um grande rei e herói. Ele passa o resto de seus dias governando a cidade com sabedoria e bondade, ajudando a torná-la próspera e rica. No entanto, ele ainda sente falta de seu amigo Enkidu e lamenta sua morte.